Gravação iniciada, presidente. Boa tarde, senhores. Dando início ao turno vespertino da segunda turma da terceira Câmara da terceira sessão. Boa tarde, doutor Vinícius. Boa tarde a todos. Doutor Walker. Boa tarde a todos. Doutor Jorge. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Doutor Rafael. Boa tarde a todos. E doutora Denise. Boa tarde. Peço a gentileza da Fabiana convocar o patrono do item 24 da pauta, mineração Buritirama, por favor. Ok, irei convocar. São todos iguais, ou Denise? Presidente, o número 34, 30, 33 e 31, ele é objeto daquele auto de infração que eu falei, mas é que por alguma coisa estranha ele foi lá, ele desceu lá para o 119, item 119. Peraí, como é que é? Item 119? É, tá lá embaixo. É verdade, não sei por que tá lá. Não, o único que não pode falar que não sei porque tá lá sou eu, porque provavelmente fui eu que botei lá e dei mole, né? Lógico, vocês não vão saber mesmo, mas não deveria estar lá. Mas o 24 e o 32 tinham alguns itens diferentes. Mas é tudo igual, presidente. Ele não pediu ele só pediu do item 24. É porque é tudo igual, presidente, na verdade é tudo igual. Na verdade, ela, né, Lisandra? Isso. São todos iguais, então? Sim. Okay. Boa tarde, doutora Lisandra. Boa tarde. A senhora consegue nos ver e ouvir? Sim, consigo sim. Okay. Todos estão também vendo a doutora? Podemos, então, dar início. Doutora Denise, item 24 da pauta, processo final 2011-18, mineração Buritirama. Ele é paradigma dos processos que vão do item 25 a 29. A senhora está com a palavra, doutora Denise. Bom, trata-se o presente processo de pedido eletrônico de ressarcimento com crédito de COFINS no regime não cumulativo exportação, referente ao primeiro trimestre de 2008. Vinculadas a esse pedido de ressarcimento foram enviadas por meio eletrônico as declarações de compensação abaixo. Com relação aos créditos, conforme se observa do DACOM, apresentado no período de julho a dezembro de 2007, o contribuinte apurou o crédito com as seguintes origens: compra de bens utilizados como insumos, serviços, despesa com energia elétrica, aluguéis de prédios de locação de pessoa jurídica, aluguéis de máquinas e equipamentos locados por pessoa jurídica, despesas com armazenagem, frete na operação de venda, despesas de contraprestações de arrendamento mercantil, crédito sobre bens do ativo imobilizado com base no valor da depreciação, crédito sobre bens do ativo imobilizado com base do valor da aquisição e encargos de amortização de edificações e benfeitorias. A repartição de origem emitiu despacho decisório, reconhecendo em parte o direito creditório e, por conseguinte, homologando parcialmente a compensação em razão das glosas de crédito que não se encontravam em consonância com a legislação em regência. Após a manifestação de inconformidade, a lide foi decidida pela 4ª turma da BRJ de Brasília, nos termos do acordo final 269, que, por unanimidade de votos, julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade apresentada e reconheceu o direito de crédito no valor de 18 mil, referente às despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos, do valor complementar solicitado para compor a base de cálculo do primeiro trimestre de 2008. Resignada, a interessada apresentou no prazo legal recurso voluntário, por meio do qual repete os mesmos argumentos já declinados em sua manifestação de conformidade, requer também a realização de sustentação oral, conversão no julgamento de diligência, juntada de documentos, e, ao final, requer, por tudo quanto exposto, requer a decretada anulidade do despacho decisório e o provimento integral do recurso. Esse é o relatório, senhor presidente. Ok.
Todos colocaram no gerenciar a qualidade, botaram todo mundo na baixa resolução? Ok. Doutora, uma pergunta. A senhora pretende fazer a sustentação oral? Porque a relatora me falou que os processos são similares, provavelmente estão discutindo os mesmos insumos. Sim, sim. A senhora vai fazer uma sustentação oral para todos? Sim, uma para todos. Inclusive, tem um processo na pauta de amanhã, que aí eu gostaria de verificar como que a gente faria, né? Mas aí eu trouxe uma apresentação bem simples para mostrar qual é a relação... Eu já vou passar a palavra para a senhora. Tá bom, primeiro, peço desculpas por esse processo que está na pauta de amanhã. Faço meia culpa, porque quem faz a ordem da pauta sou eu, provavelmente não, passou desapercebido esse processo. Peço primeiramente minhas escusas pelo erro administrativo. De qualquer maneira, oi? Imagina, sem problema. De qualquer maneira, agora são 1h25, 2 horas e 25 de Brasília. A senhora tem as 15 minutos regimentais, caso precise, eu posso estender por mais 15. A senhora está com a palavra. Tá ótimo. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Só um minutinho aqui. Todos estão vendo? Sim. Ok. Ok. Bom, na verdade, dados bem simplificados sobre os casos todos, né? Estão aí na segunda turma com vocês. Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenberg Filho são os relatores dos casos da Buritirama Mineração, tá? O que eu quis trazer, na verdade, uma tabelinha para demonstrar os casos de pedido de compensação e o correspondente auto de infração, tá? Então, são os itens 30 a 34 da pauta, eles se referem a COFINS e PIS do 3º e 4º trimestre de 2007. E as glosas dos créditos estão também no auto de infração aqui, que seria o item 119 de amanhã, tá? Mas a matéria é a mesma. E depois nós temos os itens 24 até o 29 da pauta, que são referentes ao 1º a 3º trimestre de 2008, referentes a COFINS e a PIS. E temos também o item 33 da pauta, que é referente ao 1º trimestre de 2009. Tá? E esses todos estão relacionados a um auto de infração que ainda está aguardando distribuição no CARF. Já tem recurso voluntário, está aguardando distribuição. E esse auto trata da mesma matéria, né, da glosa dos créditos do 1º ao 3º trimestre de 2008 e 2009. Bom, então, basicamente, todos são a mesma matéria, porque são insumos muito parecidos na época, né? O cliente tinha os mesmos fornecedores e tudo mais. Então, a gente só gostaria de chamar atenção para alguns insumos que são importantes e são essenciais para a atividade do contribuinte, né? Em primeiro lugar, em bens utilizados como insumos, a gente traz o óleo diesel que é utilizado no maquinário, que realiza a lavra do manganês, tá? O gás, né, o GLP, graxa, óleo lubrificante, cantoneira, ferro, chapas, tubos, isso tudo, correias e mangueiras são peças e também insumos para as máquinas que fazem o transporte, né, levando o manganês da mina para os depósitos do contribuinte, tá? Com relação ao aluguel de máquinas e equipamentos, a julgadoria de primeira instância, ela aceitou algumas despesas com relação a esse item, porém, ela não localizou todas as notas fiscais, o que é um tanto estranho, porque nós anexamos
tudo que era nota fiscal a mais, que não havia sido localizada na época da fiscalização, na manifestação de inconformidade, e também alguns itens, na época, haviam sido lançados na DACOM num item equivocado, e a gente só pediu para alterar, né, e considerar como aluguel de máquinas ao invés de serviços como insumos ou bens utilizados como insumos. Então, a documentação estaria toda com a fiscalização e apenas o excedente que nós encaminhamos em manifestação de inconformidade. Com relação à armazenagem e fretes nas operações de venda também, a gente gostaria de deixar bem claro que alguns fornecedores que não foram aceitos pela fiscalização, mas são importantes, que é a Companhia DOCA, CDP lá do Pará, que paga pela armazenagem do manganês no porto, já para a venda, a Transnave, que era uma empresa de serviços de capatazia, né, que faz o embarque da mercadoria no porto, e óleo diesel que compõe o preço de frete nas operações rodoviárias do minério que vai para o porto para venda, tá? E, por fim, temos os serviços como insumos. A fiscalização não aceitou nenhum dos serviços, então não reconheceu nenhum deles, porém eles são serviços essenciais, eles são consumidos na atividade final do contribuinte, que é a lavra e a comercialização do manganês. Temos serviços de movimentação de minério estéril e manutenção de carcaça e de veículo. A retirada do estéril, né, na verdade, o estéril é um material inaproveitável, ele é como se fosse uma capa que você tem que retirar para chegar efetivamente ao minério de manganês. Então, é necessário que eu retire todo esse material inaproveitável, cheio de detritos, para que eu chegue efetivamente para a lavra do manganês, né? E depois temos também serviços de lavra e tratamento desse estéril. A lavra em si é uma parte da atividade fim do contribuinte, que é necessário uma terceirização, porque é uma atividade muito grande, né? Então, muitas vezes era necessária essa terceirização. E no plano de aproveitamento econômico que foi apresentado ao DNPM até para a obtenção da autorização de lavra, está esse compromisso assumido pela empresa com relação ao tratamento do estéril após a retirada, né? Então, assim, são atividades essenciais e totalmente vinculadas ao objeto fim da empresa. Temos também alguns casos de levantamentos plano e altimétricos, que são necessários para a obtenção dos dados da área, para poder fazer extração, né? E temos serviços de manutenção da estrada. Aqui é uma característica muito regional, ali muito local, né? Que, na verdade, temos 135 quilômetros de estrada de terra que ligam a mina, efetivamente, de manganês, a Marabá, que é o centro do município ali. E aí que a gente pode acessar estradas asfaltadas. Então, esse trecho todo também foi um comprometimento do contribuinte de manter esse trecho, ele, né, que arca com a manutenção desse trecho, e sem essa manutenção ele não conseguiria levar o minério da mina até Marabá para depois escoar para os portos. Tá, então, basicamente é isso, eu não queria me estender muito, e eu finalizo a minha sustentação oral aqui, agradeço a atenção e boa tarde. Está sem som, presidente. Doutora Elisandra, essa sua sustentação a gente vai poder aproveitar para os demais processos? Sim. Tá, mas de qualquer maneira, caso a gente tenha alguma dúvida, eu passo a palavra à senhora. Ok, com certeza. Então, passo a palavra à relatora para que ela comece a pronunciar seu voto, proferir seu voto, desculpa. Bom, o recurso é tempestivo e, por cumprir os pressupostos de seu manejo, deve ser analisado por este Conselho. Primeiramente, quanto ao pedido de sustentação oral pretendida, cabe apenas esclarecer que é garantida às partes a publicação da pauta de julgamento com antecedência mínima de 10 dias,
tanto no Diário Oficial da União quanto no sítio do CARF. Então, cabe assim se entender. Quanto ao pedido de realização de diligência, importa esclarecer que a diligência é determinada quando o colegiado entende que o processo não está em condições de ser julgado, necessariamente de novos elementos ou providências abaixo do processo em diligência, então é mera uma possibilidade. Em realidade, não poderia ser diferente, pois deve sempre existir a liberdade para o julgador formar sua livre convicção motivada. Ademais, repita-se, a diligência não visa suprir falta de produção de provas por aquele que deveria ter obrigação de apresentá-las, no caso, a recorrente através de todas as intimações de esclarecimento requeridas pela autoridade fiscal. Teve toda a possibilidade de trazer provas documentais das suas alegações, revelando-se descabido o pedido de instrução probatória suplementar. Desse modo, indefiro o pleito da recorrente nesse ponto. Do objeto da lide, a controvérsia remanescente se na questão preliminar atinente à nulidade do despacho decisório e de mérito referente à glosa parcial dos créditos da contribuição após o julgamento de primeira instância administrativa. Restarem controvérsios as compras de bens utilizados como insumos, serviços utilizados como insumos, aluguéis de máquinas e equipamentos, despesas com armazenagem e frete e encargos de amortização de edificação e benfeitorias. No caso aqui, em exame, trata-se de empresa que desenvolve como atividade principal econômica, dentre outras, a exploração, beneficiamento, industrialização, transporte, embarque e comércio de bens minerais e seus produtos derivados, conforme estabelecido em seu estatuto social. Feita essas breves considerações, passo à análise do litígio. A preliminar de nulidade do despacho decisório. Defende a recorrente a nulidade do despacho decisório, bem como todos os demais atos processuais posteriormente praticados, pelo fato de não ter sido instruído com o necessário demonstrativo do montante objeto da glosa pela autoridade fazendária e seus correspondentes acréscimos legais, e principalmente a sua repercussão nos tributos por ela compensados, o que inviabilizou proceder ao recolhimento dos valores proporcionais, cerceando o seu direito de defesa. Previamente, cabe ressaltar que, no âmbito do processo administrativo e fiscal, as hipóteses de nulidade do despacho decisório extensível ao relatório embasado encontram-se estabelecidas no artigo 59, inciso 2º, do Decreto 70.235 de 72, a saber, incompetência da autoridade julgadora e 2, preterização do direito de defesa do sujeito passivo. No caso em tela, não se vislumbra nenhuma das situações. Com efeito, o citado despacho decisório foi proferido pelo titular da unidade da Secretaria da Receita Federal, da jurisdição da recorrente, reconhecidamente a autoridade competente para decidir do pedido de restituição. Nesse ponto, merece destaque a composição do relatório fiscal, que levou em consideração um minucioso procedimento fiscal com diversas intimações fiscais para apresentação de documentos e esclarecimentos, cientificando-se a interessada dos feitos. Nela constam planilhas de cálculo juntadas às folhas tais, onde demonstra com clareza de detalhes a base de cálculos dos créditos reconhecidos e as glosas efetuadas. Ademais, ao contrário do alegado, constam dos autos despacho de compensação e extrato do processo que relaciona o saldo devedor e os seus correspondentes acréscimos legais, resultando da compensação parcial processada. Somando-se ao descrito acima, que não houve uma única glosa nos autos sem fundamentação, e o fato de a requerente, de forma robusta, revertida em peças explicativas e juntadas de grande quantidade de documentos, tem combatido de forma apurada todas as glosas efetuadas pela autoridade fiscal, o que demonstra de forma clara o exercício do seu direito de defesa. Portanto, é incabível a arguição de nulidade do despacho decisório, cujos procedimentos relacionados à decisão administrativa ensejam revestidos de suas formalidades legais e essenciais e instruído com todas as peças indispensáveis em estrita observância dos ditames legais. Consequentemente, rejeito a preliminar de nulidade aventada. Senhores, alguém discorda? Não, então a nulidade do despacho decisório foi afastada por unanimidade. Pode continuar, doutora. Aqui no item 6, eu trago o conceito de insumos, né, que todos entendem, todos sabem, né, vou me abster de ler.
da análise das glosas, dos bens utilizados como insumos. Conforme consta do despacho decisório, para fins de verificação dos créditos, foi solicitada à contribuinte uma lista de todos os insumos que ela utiliza em seu processo produtivo. Feito isso, foram excluídas da base de cálculos compras de bens cujo NICM não constavam da lista de insumos. Sobre esse item, o acordo recorrido fundamentou a manutenção da glosa com base nos dizeres do despacho decisório, se mantendo omisso quanto aos apontamentos feitos na manifestação de conformidade. Por sua vez, a recorrente retoma seus argumentos no seguinte sentido: os valores originalmente informados pela recorrente ao senhor auditor fiscal, nota-se que no primeiro trimestre que a recorrente localizou comprovantes de despesas que deveriam ser adicionadas. Tais despesas são referentes à aquisição de óleo diesel, que são insumos utilizados nas suas máquinas para comercialização lavra de manganês realizada pela recorrente. Além do seu complemento, acima demonstrado, verifica-se que nos meses de março a setembro, o fiscal realizou glosas de bens utilizados como insumos pela recorrente. Com relação a tais glosas, a recorrente se opõe opõe-se às glosas efetuadas com relação às seguintes notas fiscais abaixo relacionadas. Essas notas fiscais correspondem a insumos utilizados e consumidos pelo maquinário da recorrente, quais sejam graxa, óleo, lubrificante, cantoneira, ferro, chapas, tubos, materiais elétricos, correias e mangueiras, redondo, bronze, chapa e, por fim, correias transportadoras utilizadas na planta. Frise que tais produtos devem ser aceitos como insumos no processo produtivo da recorrente, haja vista sua atividade correspondente à extração de minério de manganês e para movimentar este minério, que é lavrado de forma em pó ou granulado, são necessárias máquinas especiais que precisam de troca de peças. Primeiramente, com relação aos créditos complementares, por não ter sido localizados quando da fiscalização, a recorrente junta em sede de manifestação de conformidade, planilha de folhas 1188 e notas fiscais emitidas pela Petroline Transportador, são duas notas fiscais, ambas no valor de 18.510, e uma nota fiscal da empresa Marco Staco, no valor de 35.000, referente a aquisições de óleo diesel utilizados nas máquinas para comercialização lavra de manganês. Com relação a essas despesas complementares, verifiquei que não consta na relação de insumos considerados como base de cálculo do crédito ou glosas realizadas pela fiscalização na relação contida às folhas tais, portanto, passíveis de gerar crédito de PIS e COFINS por força do inciso 2º, artigo 3º das leis 10.637 e 10.833. Com relação às glosas, verifiquei que a única nota fiscal correspondente ao período analisado que se encontra nos autos é a emitida pela empresa Lumax, Comércio de Lubrificantes, número 3441, juntada às folhas tais, a folha tal, referente à aquisição de graxa, que apesar de não constar o NCM na lista de insumos apresentada, deve ser considerada para fins de crédito das contribuições, pois trata-se de insumos essenciais utilizados na manutenção do maquinário da recorrente, imprescindível para a lavra e movimentação do minério. Oportuno salientar que, no presente caso, foram excluídas da base de cálculo as compras de bens cujo NCM não constava da lista de insumos e tem por base a planilha apresentada pela própria interessada. Nesse interim, com relação à glosa, com exceção à nota fiscal evidenciada acima, não foi apresentada aos autos as demais referidas na lista acima, como prova do alegado de que tais notas se referem às aquisições relativas aos produtos listados, para contrapor o argumento da autoridade fiscal. Além das alegações, a recorrente deveria ter anexado aos autos a comprovação efetiva dos dispêndios realizados, incabível, no caso, a reversão da glosa sem indicação da nota fiscal, entre outros documentos probatórios da efetiva aquisição dos insumos que poderiam gerar crédito da não cumulatividade. Dada a peculiaridade da situação, o ônus da comprovação das operações que poderiam gerar crédito das contribuições cabe à interessada, que deveria comprovar não apenas que as operações existiam, mas que aconteceram de modo em que foram declaradas, ou seja, que os fornecedores, valores, datas e bens adquiridos são aqueles mesmos. Não se pode olvidar, ademais,
que, como os presentes autos tratam de pedido de ressarcimento, o ônus de provar a liquidez e certeza do crédito prediado, inequivocadamente, recai sobre o opressor do contribuinte, formulador do pedido de ressarcimento, segundo o que dispõe o artigo 373 do CPC. Da mesma forma, o artigo 36 da Lei 9.784, de 99, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, também atribui ao autor do feito ou do pedido o ônus da prova constitutiva do seu direito. Em decorrência, na apuração da PIS/COFINS não cumulativa, a prova da existência do direito do crédito pleiteado incumbe ao contribuinte, de maneira que, sem indicação da nota fiscal de aquisição capaz de comprovar a operação realizada, a partir da qual seja possível aferir quais insumos adquiridos que foram utilizados pelo maquinário da recorrente, incabível, no caso, a reversão da glosa efetuada pelo fisco ora requerido. Assim, impõe-se a reversão da glosa sobre a rúbrica bens utilizados como insumos, referente à nota fiscal 3441, no valor de 2.174, emitida pela empresa Lumax, bem como o valor complementar trazido em sede de manifestação de conformidade, despesas relacionadas nas notas fiscais emitidas pela empresa Petroline, ambas no valor de 18.510, e pela empresa Armaco, no valor de 35.000. Esse é o item. Vou votar por parte, porque são muitos itens. Não dá para votar de uma vez só, não. Alguém pediu a palavra? Não? Então vou para o Vinícius. Com a relatora. Com a relatora? Ok. Doutor Walker Araújo. Com a relatora. Doutor Jorge. Com a relatora. Doutor Rafael. A relatora, presidente. Eu também voto. Me diga só uma coisa. Pelo que você está me falando, essas notas fiscais aqui. Deixa eu ver aqui. Elas são tudo de óleo, é isso? Lubrificante? Essas que foram glosadas. Essa que você está revertendo. Ou seja, a da. É graxa? Graxa hidratante? Petrolive. É graxa? Tudo é graxa? Não, essa de 2.174 é graxa. Nota fiscal 3441 é graxa. E o outro é óleo diesel. As duas, as três outras são óleo diesel. Sim, senhor. Porque você tem duas da transportadora Olive, transportador. Mas isso é óleo diesel, isso? Da Petroline e das Taco são o óleo diesel utilizado nas máquinas. Então tá, beleza. Não, tudo bem. Eu queria saber que normalmente a gente vota no bem que a gente está dando, né? Tudo bem, o bem que está refletido naquelas notas. Até pra gente saber qual é a nota. Mas tudo bem, perfeito, eu voto com a relatora também. Vamos ao próximo capítulo. Tá, eu entendi ali, presidente. Depois eu vou alterar ali a conclusão, né? Não, mas você que sabe. Depois a gente vai ter que concluir lá no final, e eu peguei a sua conclusão para tentar depois adequar ao resultado da votação. Mas vamos continuar, depois a gente vê isso. Sobre o item, sobre os serviços utilizados como insumo, consta do despacho decisório e transcrito pela decisão recorrida a seguinte informação. Analisando as notas fiscais apresentadas, constatamos que os serviços considerados não se enquadram no conceito de serviços utilizados como insumos. Dentre os serviços que o contribuinte havia considerado estavam a manutenção de carcaça, manutenção de veículo, colocação de coordenadas de plantas planialtimétricas, limpeza de estradas, dentre outros que não poderiam ser considerados como insumos. Sendo assim, todos os valores constantes dessa rúbrica foram glosados. Sustenta a interessada nesse tópico que todas as despesas realizadas e que foram glosadas são necessárias e diretamente aplicadas no seu processo produtivo. Somando-se a isso, afirma
à recorrente que, em levantamento posterior, constatou que alguns valores informados à fiscalização na época também devem ser corrigidos, pois alguns serviços foram informados erroneamente sobre a rúbrica bens utilizados como insumos, bem como foram localizadas notas fiscais que não haviam sido apresentadas anteriormente. Com relação às glosas, a recorrente traz as seguintes explicações. Trata-se de notas fiscais emitidas pela empresa Carajás, correspondente a serviços de manutenção de estradas prestados no período. Devem ser considerados para efeito do crédito. Ora, a recorrente desenvolve atividade de lavra de mina de Buritima. Presidente, eu posso ir direto na minha conclusão, porque aqui eu repito tudo novamente, né? Não acho que não. Pode. Para a complementação das operações de lavra propriamente ditas, são necessárias operações auxiliares que envolvem uma extensa gama de atividades que integram com diversas áreas da empresa. Essas operações auxiliares, apesar do nome, desempenham papéis fundamentais e são essenciais na lavra dos materiais. Algumas delas ocorrem paralelamente à lavra e outras preliminarmente à lavra, ou seja, se alguma dessas operações auxiliares não ocorrerem, não é possível a lavra, por exemplo, a construção e a manutenção dos acessos e estradas, por consequência, sem eles não é possível chegar à frente à lavra. No presente caso, muitas dessas operações auxiliares são executadas pela empresa Carajás, cujo contrato de prestação de serviço número 15 de 2007 tem como objeto a operação de lavra a céu aberto de minério e material estéril da mina de manganês da recorrente, localizada na Serra de Buritirã, Vila União, Macapá, Estado do Pará, bem como o fornecimento de equipamentos como escavadeiras, tratores, pás carregadeiras e caminhões, dentre outros listados à folha 1241. Consta dos autos também a cópia do contrato número 016 de 2007, estabelecido pela mesma como objeto constitui objeto presente contrato a utilização de equipamentos de terraplanagem para manutenção e conservação da estrada do Rio Preto, que liga Macapá à mina, com distância de aproximadamente 135 km não pavimentados. A manutenção desse trecho não pavimentado está pavimentado da estrada que liga a mina até a cidade de Macapá, deverá permitir o fluxo contínuo do escoamento da produção de minério 24 horas por dia durante 12 meses ao ano. Dito que consta nos autos, verifica-se que para o desempenho dessa atividade é necessário fazer a manutenção e conservação da estrada de Rio Preto. Considerando a atividade da recorrente, entendo que o serviço de mão de obra e manutenção da estrada de Rio Preto é indissociável do seu processo produtivo, cuja subtração importa na impossibilidade de extração de minério, caracteriza insumos para fins de creditamento das contribuições de PIS e COFINS. No que tange o serviço de mão de obra de minério, consta do objeto do contrato com a empresa Carajás. Dessa forma, constata operação de mina, que compreende os trabalhos de operação de lavra a céu aberto de minério e do material estéril da mina de manganês de Buritirã. A retirada de minério de manganês, desde a planta ao beneficiamento até o pátio de estocagem de produtos. O carregamento dos produtos, localizados no pátio de estocagem, nos caminhões alocados pela Buritirama para o escoamento da produção. Dessa forma, constata-se que é necessária a contratação da empresa para a extração e movimentação do minério extraída das minas para o pátio de estocagem, constituindo etapa essencial do processo produtivo. Ainda mais quando se considera a distância que se separa as unidades mineradoras dos complexos industriais e a diversidade de locais onde as minas estão situadas, por caracterizarem essenciais e imprescindíveis do processo produtivo, gera um crédito da contribuição à confiança. Com relação ao serviço de mão de obra estéril, considerando a atividade da recorrente, verifica-se que não há como obter a extração de minério sem a extração concomitante de rejeitos, pois é visivelmente parte do mesmo procedimento, sendo que parte do rejeito e da água utilizada no processo de imertização e na barragem volta às atividades efetivas da mineração, tratando-se inegavelmente de processo de produção. Além do mais, dos contratos, a recorrente juntou o processo número tal do Departamento Nacional de Produção Mineral, onde na página 19 constata-se que o compromisso assumido pela recorrente
no que toca o tratamento a ser dado ao estéreo, e, por conseguinte, ser atividade de remoção de resíduos, etapa da atividade de exploração de minério, deve ser reconhecidos com os créditos de PIS/COFINS. No acórdão de final 284 da Câmara Superior, ligou provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, mantendo a decisão do CAR de que cabe a constituição do crédito de PIS da COFINS não cumulativo sobre os valores relativos às despesas com bens e serviços, incluindo esta etapa de remoção de resíduos e respeito ao crédito da extensibilidade à atividade sujeito passivo. Além disso, a recorrente demonstrou a essencialidade e pertinência do serviço de levantamento planialtimétricos no processo produtivo de minério, visto que, conforme informações contidas no plano de aproveitamento econômico, o levantamento topográfico planimétrico na mineração é utilizada para realizar os trabalhos de pesquisa e lavra necessários a efetivar a produção do minério, com sua extração efetiva da mina. Todas as obras de mineração no subsolo e na superfície devem ser levantadas topograficamente e representadas em plantas adequadas. Com efeito, não há como se processar a extração do minério sem a realização dos serviços de levantamento planialtimétricos, pois, segundo as normas reguladoras da mineração, não é permitido iniciar qualquer trabalho de desenvolvimento de uma mina sem levantamentos topográficos da área. Portanto, são necessários e indispensáveis para essa atividade, o que lhe garante o direito ao creditamento. Aqui eu trouxe a colação uma decisão da Câmara Superior também nesse sentido. Com relação aos serviços de manutenção de carcaça e veículos, entendo que também geram direito ao crédito, pois são utilizados para extração e movimentação de minério, portanto, são necessários, essenciais e pertinentes ao processo produtivo da recorrente. Aqui eu também citei duas jurisprudências. Assim, os gastos com manutenção de carcaça e veículos listados me parecem essenciais e relevantes à atividade de extração e movimentação de minério, e os quais resta inviabilizada a atividade produtiva. Já com relação aos créditos complementares, verifica-se dos valores informados na planilha de folhas tais, consta nos autos apenas uma nota fiscal relacionada aos serviços de avaliação de recursos e reservas de minério de manganês, prestado pela empresa GeoExplorer, consultoria e serviços, conforme previsão do Plano de Aproveitamento Econômico. Portanto, por se tratar de atividade essencial pela recorrente, da mesma forma que a topografia deve ser considerada para fins de cálculo de crédito das contribuições. Assim, em face à subsunção ao conceito de insumo acima descrito, merece a reversão da glosa referente às despesas como mão de obra de movimentação de minério, serviço de mão de obra da Estrada de Rio Preto, serviço de mão de obra de movimentação estéreo, serviço de levantamento planialtimétricos e serviço de manutenção e carcaça de veículos, bem como cabe a constituição do crédito da COFINS não cumulativa sobre o valor complementar trazido em sede de manifestação de conformidade, relativa às despesas com serviços de avaliação dos recursos e reservas de minério de manganês prestado pela empresa GeoExplorer Consultoria, referente à nota fiscal número tal. Esse é o item, presidente. Ok, antes de passar a palavra ao doutor Vinícius, o doutor Walker gostaria de falar. Agora, eu estava lendo o recurso voluntário e até pelo voto da relatora, eu queria um esclarecimento. A minha dúvida é o seguinte, isso aqui é um pedido de ressarcimento, né? Sim. No recurso, o contribuinte ele questiona as glosas feitas de alguns valores, que tem discussão de não comprovação de nota, e ele pede o reconhecimento de crédito adicional na manifestação de conformidade, né? Isso. Mas ele pode fazer isso porque ele apresentou o TACOM, apurou o crédito, aí a fiscalização intimou ele retificou lá o que tinha que ser retificado,
Aí na manifestação de conformidade ele foi lá e verificou que tinha outros valores que ele não tinha pedido. Ele está pedindo agora. Não pode. Não pode. Não. Ele pede na manifestação, né? Não, ele está pedindo um crédito adicional ao pedido que ele fez. No outro item também já tinha isso. Agora que me veio à tona. Não pode. Posso só... Só um minutinho. Vamos responder primeiro, depois a gente vai, é uma questão de fato. Só me esclarece, é isso aí, porque pelo que eu vi Ô, doutora, só um minuto, por favor. Eu já lhe dou a palavra só. Deixa só a relatora falar, aí já o presidente ele vai conceder ou não a palavra. Porque eu estou vendo aqui na manifestação de inconformidade, ele trouxe aqui alguns documentos para questionar a glosa que foi feita e está trazendo um documento adicional e pedindo que seja reconhecido o crédito, que não foi declarado lá atrás. É isso mesmo? É isso mesmo. Está esclarecido para mim. Ok. É uma questão de fato, doutora? Não, na verdade, na DACOM tinha um crédito superior àquele que, daí, quando o contribuinte foi intimado e começou a tentar procurar a documentação, ele não conseguiu chegar nem perto daquele crédito que ele tinha declarado em DACOM e que estava solicitado na Perdecom. Então, na verdade, o que acontece? Ele glosou com base no que foi apresentado e na manifestação nós juntamos a documentação para demonstrar que, ok, não pode não ser o 100% que estava na minha DACOM, mas também não é o 50% que foi aceito. Eu tenho... Então estava declarado na DACOM. Sim. Então é isso, Denise. Não, estava declarado na DACOM, sim. Tanto é que o próprio eu acho que eu não fui muito claro na minha pergunta. Não. Porque o recurso me leva a isso, né? Porque... não, assim, tanto é que mas a impressão que está no recurso é que vocês estão querendo crédito adicional que vocês não tinham declarado. É o que está no recurso aqui. Por isso que me chamou dúvida aqui. Porque se ela pediu 100 na DACOM, glosou 80, aí ela apresenta na manifestação a diferença dos 20, ok. Isso. Agora, se ela pediu 100, glosou 80, aí ela me pede complemento de 40, aí não pode, porque foge. Mas estava declarado, então. Então, ela declarou 100, a fiscalização glosou 50, aí ela traz documentos complementares para tentar chegar ao 100, é isso? Isso. Tanto é que no despacho decisório, o fiscal ele deixa claro que os valores declarados no DACOM são muito superiores aos valores que foram listados pela contribuinte que geraram um crédito. Em todas as análises, ele faz essa observação. Tudo bem. Então, se é isso, tudo bem. Mas eu fiquei meio em dúvida com o recurso aqui, porque o recurso ele fala, além das retificações que eu já fiz, vocês têm que considerar esses novos créditos aqui que eu encontrei. Complicado isso, né? Complicado porque, veja, então eu coloco um valor, qualquer que seja ele, um valor super alto, sou denegado, e aí depois eu vou na manifestação de conformidade, encontro novas notas, e vou chegando aos valores até chegar ao próximo. Pronto. Eu queria 100, mas na verdade eu consegui 80, porque vocês tinham já 50, eu consegui mais 30 aqui. E outra coisa que eu queria chamar a atenção também, até para a turma pensar, é que essas notas fiscais aí não passaram pelo crivo da fiscalização, tá? Para mim tem que baixar a diligência para analisá-las. Outro Por exemplo, ponto no meu voto, porque o fiscal tem que se manifestar, né, sobre essas notas que estão aparecendo agora, porque, pelo que eu vi, ele glosou por falta de prova, porque não tinha as notas, não é isso, Denise? Essas partes? O contribuinte até fez. O contribuinte fez a retificação aí, né? Eu não sei se passou pelo crivo da fiscalização essas retificações. Não, essas notas complementares não passaram pelo crivo da administração. Ela trouxe em sede de manifestação de conformidade e a DJ nem se manifestou nesse sentido. A não ser e outra coisa, estão escrituradas essas notas? Eu só verifiquei que não foram glosadas, como eu coloquei no voto ali. Justamente a fiscalização precisa ver se está dentro lá da DACOM, né, na rubrica, né? A fiscalização precisa abrir a DACOM lá, aquela rubrica que fez a apuração do CAL, e ver se lá... Porque quando você faz a apuração do DACOM, não sei se tem algum contador aqui que pode até me auxiliar,
você vai ter lá o lastro de todas as notas fiscais que comporam aquele crédito. É isso, né, Vinícius? Isso. Aquela rubrica. E fora a questão contábil. Fora a questão contábil. Aí o que precisa fazer? A fiscalização precisa abrir de novo essa conta aqui e ver se aquelas notas fiscais que ela está trazendo agora estão lá dentro. Porque talvez ela nem possa estar lá dentro. Aí não vai gerar crédito. E quem garante que as notas fiscais, desculpa, Walker, quem garante que a nota fiscal já não foi aproveitada em outro período? Também, a fiscalização precisa se manifestar sobre isso. Quem garante que ela está na contabilidade? Porque está na DACOM, no DACOM, não significa que está na contabilidade. Então, eu não sei, eu só levantei, vamos seguir o voto, eu só levantei para tirar essas dúvidas, porque eu fiquei um pouco confuso aqui com os termos do recurso e não estava entendendo muito bem, mas esse ponto já esclareceu. Outro ponto é essa questão das notas. Pode falar, Vinícius. Já que o Walker antecipou isso aí, eu teria até um comentário nessa linha, no item à frente aí, que é despesas de armazenagem e frete na operação de venda. Que é o seguinte, tem lá, dentro dessa rubrica, despesas de armazenagem e frete nas operações de venda, eu estou antecipando, mas eu vou dizer já por que porque já que o Walker levantou essa questão aí, eu vou antecipar o meu pensamento sobre o item da frente para ver se a gente pode já matar o problema. É o seguinte, dentro do item de armazenagem e frete na operação de venda, a Denise trata, por exemplo, de notas fiscais de óleo diesel, por exemplo, certo? Aí ela fala assim, isso aqui tá beleza, porque isso aqui é para o frete mesmo, ou seja, seria uma despesa dentro, vamos dizer assim, do conceito de frete na operação de venda. Só que quando você julga, por exemplo, essas notas fiscais do óleo diesel, sem uma visão conjunta, que é a visão que a fiscalização tem, não dá para a gente determinar, por exemplo, que isso não foi aproveitado já, essas notas fiscais de diesel, de óleo diesel, em outra rubrica. Né? Então, não basta, de repente, você falar assim, não, tudo bem, ele trouxe agora toda a documentação que não apresentou durante a manifestação de conformidade. Tem que, primeiro, ver se não está sendo aproveitado em outra rubrica. Segundo, tem que ver a validade das notas fiscais, realmente, se elas foram escrituradas, se as receitas respectivas foram consideradas ou não. Enfim, tem toda uma implicação aí contábil no estudo, que, enfim, afeta várias outras nuances da contabilidade da empresa, que eu acho que a gente sempre tem privilegiado nesses casos ouvir a voz da fiscalização quando trazem coisas novas. Então, assim, não sei se de repente eu abriria divergência, se é que a Denise já não imagina uma solução diferente do que ela propôs aqui inicialmente, divergência para baixar, diante dessa documentação robusta e tudo mais, trazida inclusive em sede de manifestação de conformidade, eu acho que caberia, de repente, a fiscalização apreciar essa documentação, verificar o que foi provado, o que não foi, né, porque teve glosa com relação à prova, falta de prova. Então, apreciar essa documentação, analisar os documentos trazidos, a autenticidade deles, a escrituração, etc., e depois a gente votar, porque do jeito que está, por exemplo, eu não conseguiria votar, eu estava esperando para a gente, porque ficou mais claro para mim, por exemplo, essa questão que o Walker levantou lá no tópico de fretes, e se bem que a Denise lá, ela faz uma distinção, ela pega, esse aqui já foi considerado, esse aqui não foi e tal. Mas eu queria que a fiscalização desse
além de dizer que foi considerado o que não foi, dizer que foi escriturado, ou se foi escriturado ou não. Porque não basta a nota fiscal em si. A nota fiscal é legal ter, muito bom. É uma grande parte isso. Mas foi escriturado? Não foi? Eu não sei até que ponto isso está demonstrado nos autos. Então, assim, imagino que seja prudente, razoável, converter em diligência para a fiscalização apurar tudo isso aí. Então, eu abro divergência nesse ponto. O que a senhora acha disso, doutora? Não, eu acho certo, até porque me deu um trabalho danado de analisar tudo e eu também fiquei muito insegura em relação de dar tais glosas sem ter o crivo da autorização da autoridade fazendária, né? Então a senhora a senhora mudaria o voto para converter em diligência? Vai ter que ser em todos os pontos, tá? Porque, salvo melhor juízo aqui que eu analisei, são todos os itens que houve essa inclusão de documentos novos. Boa parte dos itens tem. Todos. Tirando a benfeitoria. É bom já esclarecer. E eu sugeriria ainda, a título de complemento, eu sou arredio com essas coisas, mas pedir para a fiscalização já analisar esses itens à luz já da decisão do STJ, né? Sim. Eu não gosto de fazer isso não, mas ele vai ter que fazer. Então, mas só para deixar... Ele é obrigado a fazer. Eu não gosto de converter o processo para a fiscalização julgar com base na decisão do STJ. Mas como o processo vai descer, se for descer para diligência, já pedi para ele analisar nessa luz, entendeu? Na verdade, ele pode analisar na luz do ato da própria Receita, né? Que a Receita... É o suficiente. Seria suficiente. Aplicar o parecer, né, COSIT. Sim, ele aplicando o parecer COSIT, ele já vai estar aplicando o STJ, né? E ele não vai poder fugir do parecer COSIT, né? Agora, os autos de infração, eles vão ser julgados aqui agora? Sim, o auto de infração tem uma peculiaridade, que tem bens do ativo que foi requerido com base no valor da aquisição do bem a um... A gente não teria que suspender não? Suspender, o referente ao auto de infração, eu fiz o item 34, 30, 33, 31, sobrestamento, até o julgamento do auto de infração. Tá. Tá ótimo. Bom, o patrono, pelo que eu entendi, a doutora Lisandra, é só no 24, né, doutora Lisandra? O 24 seria o primeiro da pauta, né? Isso, 24 é o primeiro da pauta. A senhora pediu a sustentação dele só, não foi? Eu pedi na verdade, eu pedi do 24 porque ele estava como paradigma até para o 29, né? Até o 29. E depois eu pedi sustentação também dos outros itens num pedido... Verdade, do 30 ao 34, tem razão, tá aqui anotado. E eu tenho um pedido para amanhã, para o 119, que é o auto de infração. Não, tudo bem, vamos antecipar para hoje também esse aí, já julga logo tudo. Tá. Bom, então vamos lá. Como é que a senhora vai votar então, doutora Denise? Não, eu converto os processos item 24 e 32 em diligência, Peraí. que são os itens. O 24 e o 32? 32, Tá. Os dois estão convertidos em diligência. Para analisar os documentos que foram acostados em sede de manifestação de conformidade, não é isso? Isso mesmo. E aí olhar as implicações, a veracidade do documento, aquelas coisas todas já para... Beleza. Então, 24 e 32, tá. Qual é o... Agora o item 30, 31, 33 e 34 é sobrestamento até o julgamento definitivo do 119, que é o auto de infração
que engloba os 4 processos. Não, tá, mas peraí, é o 119 que é o... Tá, Que é o auto de infração. tá, deixa eu ir lá no 119 só para copiar o número dele. Entendi. Volta lá. Então, quais são os itens? Me desculpe, pode falar de novo? Os itens que estão sobrestados é o 30, 31... Peraí, só um minuto, deixa eu só copiar a primeira, depois eu só o corte aqui. Tá. O final é o 2012-36, né? Tem que esperar a decisão final no 2012-36. E esse caso aqui é sobrestamento na origem, né? Na unidade de origem, isso mesmo. Tá, então esse aqui então é o 30. E qual o outro? 31. 31. 33. 33. E 34. E 34. Todos eles estão dependendo do mesmo processo, né? Todos eles dependem do 119, final 2012-36. Que a gente vai jogar agora, não é isso? Sim. Que aí agora a gente matou do dia de hoje, não é isso? Dia de hoje, isso mesmo, presidente. E o resto é só... Deixa eu ver se eu estou certo. O resto é só repetitivo. Tá. Fabiana? Sim, presidente. Só para registrar que a gente vai estar antecipando o item 119. Sim, ok, presidente. Vou registrar isso aqui. Tá bom, obrigado. De nada. Então vamos ao item 119 da pauta. Presidente, eu vou direto ao item que eu entendo que divergente do que foi decidido, também com proposta de diligência igual aos outros, porque todos eles também têm documentos complementares à manifestação de conformidade. Ok, pode ir. Em relação aos créditos referentes ao ativo mobilizado, que é o que nos outros não contém esse item, consta do termo de verificação fiscal às folhas tais, que a autoridade fiscal efetuou a glose integral dos créditos referente ao ativo imobilizado, em face da ausência de previsão legal nas leis 10.637 e 10.833 para o creditamento sobre o valor da aquisição, apenas o aproveitamento do crédito com base aos encargos de depreciação, se não vejamos. A empresa demonstrou no DACOM créditos calculados sobre o bem do ativo imobilizado com base no valor da aquisição. Para averiguarmos a procedência do crédito, solicitamos ao contribuinte que apresentasse memorial descritivo do crédito em que discriminasse os bens adquiridos que gerariam crédito ou direito ao crédito e a base legal para seu creditamento com base no valor da aquisição. O contribuinte apresentou uma planilha que discriminava os bens e alegou que a fundamentação para o pedido seriam das leis 10.637 e 10.833. Tais leis não prevêem o creditamento sobre o valor da aquisição, quanto apenas o aproveitamento do crédito com base dos encargos de depreciação. Analisando a listagem fornecida pelo contribuinte, podemos ver que ele pretendeu se creditar sobre o valor total dos bens que compunham o ativo mobilizado. A previsão para esse tipo de aproveitamento de crédito foi criada inicialmente pela medida provisória 382 de 2007, que previa o seguinte. Posteriormente, a medida provisória foi revogada pela medida provisória 392 de 2007 e a matéria passou a ser regida pela lei 11.529 de 2007. Ocorre que o aproveitamento do crédito no valor da aquisição só se aplica aos bens de capital destinados à produção dos bens elencados dos incisos 1 e 2, citados acima. A empresa em tela fabrica 3 tipos de produtos, segundo listagem por ela fornecida, quais sejam concentrado de manganês granulado e concentrado de manganês sinter.
Como podemos ver, a empresa não fabrica nenhum dos produtos descritos na lista que poderiam permitiriam a ela o aproveitamento do crédito sobre os bens do ativo no seu valor integral. De forma, concluímos que não procede o pedido da empresa, este crédito deve ser glosado em sua totalidade. Além disso, o parágrafo 3º desse artigo prevê que o benefício só pode ser concedido às aquisições efetuadas a partir da data da publicação da lei, que foi de 23 de 10 de 2007. Todos os bens do ativo imobilizado constante na listagem apresentada foram adquiridos em data anterior à publicação da lei, ou seja, também por esse motivo, esse crédito deve ser glosado. Compulsão do acórdão de primeira instância, é possível identificar a omissão na análise do direito de aproveitamento extemporâneo sobre tais despesas. Em forma recorrente em seu recurso, inquestionável direito quanto ao crédito de PIS e COFINS sobre os bens destinados ao seu ativo imobilizado em razão de 1,48 por mês sobre o valor da aquisição do ativo até dezembro de 2007, conforme valores demonstrados nas planilhas de cálculo juntadas aos autos. Destaca o parágrafo 14, artigo 3º do inciso 2º do artigo 15 da Lei 10.833 e defende que não procede tal glosa, pois, na verdade, trata-se de crédito extemporâneo que poderia ter sido efetuado em exercícios anteriores. Com relação aos bens que compõem o ativo imobilizado, diz que, conforme pode constatar nas planilhas elaboradas pela recorrente, planta de blindagem, sistema de alimentação de água da planta, bens do ativo, plantas de beneficiamento, chip, construção civil da planta de blindagem, planta de espiral e planta repeineiramento. DOC 23 da impugnação, tais créditos são legítimos e devem ser reconhecidos. Ainda para compor o seu direito, junta inúmeras notas fiscais demonstrativos pormenorizados dos créditos tomados a título de PIS e COFINS relativos aos bens adquiridos para o ativo. Cópia do razão analítico. Como complementação, afirma que, após análise detalhada, a recorrente levantou diversas notas fiscais que não haviam sido consideradas quando da auditoria fiscal. Com efeito, os créditos relativos à aquisição de bens para o ativo permanente foram previstos inicialmente pelo inciso 6º do artigo 3 das leis 10.833 e 10.637, os quais prevêem o emprego dos encargos de depreciação conforme taxas aprovadas pela Receita Federal. Alternativamente, através da Lei 10.865 de 2004, constituída a possibilidade de substituição do critério pela apuração mediante aplicação da alíquota da contribuição sobre 1,48 de custo de aquisição por mês a contar da aquisição, quando relativa a máquinas e equipamentos destinados ao ativo imobilizado, desde que eles sejam utilizados no processo produtivo da empresa, respeitando o prazo de 5 anos a contar da aquisição do insumo e demonstrado a inexistência de aproveitamento em outros períodos. A Lei 10.529 de 2007, citada pelo despacho decisório, criou uma terceira modalidade de aproveitamento, imediato e integral, a partir do mês da aquisição de máquinas e aparelhos destinados à produção ou fabricação dos produtos especificados nos incisos 1 e 2. O artigo 1º da Lei 10.529 de 2007 foi alterado pela Lei 11.774 de 2008 e finalmente revogado pelo artigo 4 da Lei 12.546 de 2011. Essa última instituiu o aproveitamento imediato e integral dos créditos de máquinas e equipamentos destinados à produção de prestação de serviços por opção do contribuinte, sem restrições quanto aos produtos por ela fabricados. Ressalta-se que o parágrafo 14 do artigo 3º da Lei 10.833, na redação que lhe deu a Lei 10.865 de 2004, não foi revogado expressamente. E, além do mais, a nova legislação não regulou inteiramente a matéria, tendo criado uma outra alternativa de abatimento dos créditos imediata e integral, ao passo que a lei mais antiga, vigente à data das entradas, instituiu uma opção do abatimento parcelado em 48 prestações mensais calculadas sobre o valor da aquisição, a 1,48. Resta evidente que o despacho decisório não levou em conta o acréscimo ao artigo 3º da Lei 10.833 do parágrafo 14 da Lei 10.865 de 2004. A mesma regra é trazida pelo PIS
pela Lei 10.865 de 2004, que acrescenta o inciso 2º ao artigo 15 da Lei 10.833, aplicando a ela o disposto dos parágrafos 10 a 15 do artigo 3º da Lei 10.833 de 2003. A apropriação dos créditos das contribuições decorrentes de aquisição de máquinas e equipamentos destinado ao ativo mobilizado foi disciplinada pela Instrução Normativa 457, de 18 de outubro de 2004, abaixo colacionada. Desse modo efetivo, a melhor exerce que se extrai dos textos legais retrocitados é que, se tratando de bens que não foram depreciados, o contribuinte poderá calcular esse crédito em relação a máquinas e equipamentos no prazo de 4 anos, mediante aplicação a cada mês de alíquota de 7,6 para COFINS, 1,65 para PIS, sobre o valor correspondente a 1,48º do valor da aquisição do bem. Sobre essa possibilidade de tais créditos, colhem-se os seguintes precedentes. Pelo mesmo raciocínio, não é possível indeferir o PER pelo simples fato de abranger mais de um trimestre em decorrência da apuração extemporânea permitida dos créditos pela contribuinte. Com referência ao aproveitamento de créditos extemporâneos, a legislação de regência, Lei 10.637, de dezembro de 2002, e alterações posteriores disciplinava. Os argumentos do despacho decisórios estão ancorados na análise feita pelo auditor, que realizou o exame físico dos pedidos de restituição, que igualmente não se pronunciou sobre o parágrafo 14 do artigo 3º da Lei 10.833. No presente caso, o simples exame da planilha elaborada pela recorrente revela claramente o critério empregado. Nessa linha de raciocínio, o despacho decisório não poderia ter indeferido a pretensão da recorrente com base em legislação de 2007, pois as aquisições ocorreram quando já vigorava o parágrafo 14 da redação dada pela Lei 10.865 de 2004. Ressalta-se por oportuno que o creditamento dos bens adquiridos antes de dia 30 de abril de 2004 é vedado por expressa disposição legal contida no artigo 31 da Lei 10.865 de 2004. Verifiquei dos documentos juntados com a manifestação de conformidade, pois os documentos entregues ao fisco em formato de mídia digital não estão disponíveis nos autos. A interessada juntou planilhas do ativo imobilizado, contendo a data de aquisição, o número da nota fiscal, fornecedor, relação de bens e os valores que compuseram os cálculos dos créditos, notas fiscais e razão analítica do período, lastreadas em créditos de PIS e COFINS apurados de julho a dezembro de 2007. A meu ver, está correto o procedimento adotado pela recorrente, considerando que a contribuinte, na apuração de PIS e COFINS, referente ao terceiro e quarto trimestre de 2007, adotou a opção da sistemática prevista no artigo 3º, inciso 6º, do parágrafo 14 da Lei 10.833 e Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal 457 de 05/04, refez a base de cálculo dos créditos atenientes aos meses de janeiro a dezembro de 2007, com base na memória do cálculo a ela disponibilizada, a saber, a possibilidade de desconto dos créditos de 4 anos a partir de julho de 2007, opção, tornando-se o custo de aquisição acumulado, rateando-se o saldo em 48 meses. A exemplo, eu transcrevi uma parte da tabela feita pela recorrente. Data vênia, o aproveitamento pretendido não é imediato nem integral, mas a razão de 1,48 por mês. Destarte, como em cada período de apuração não foi feito o registro de cada fração do crédito, o que veio acontecer somente com o pedido de restituição transmitido em 2007. Nesta data, o valor a compensar inclui todas as parcelas relativas aos períodos pretéritos, e a falta de desconto de cada uma delas no mês de competência gerou um pagamento indevido ou um saldo credor resultante de pagamento menor do que o legalmente previsto. Insta a dizer que na data de transmissão do PER, relativa à referida aquisição, ainda restava um saldo a descontar correspondente às frações restantes. Pelo exposto, entendo que a apropriação dos créditos extemporâneos não pode ser rejeitada apenas em razão de não haver previsão legal, porém rejeita a consequência pretendida pela recorrente de que todas as operações glosadas sobre tal argumento sejam consideradas válidas para a formação do saldo credor da COFINS, utilizado nas compensações. Na realidade, uma vez reconhecido o direito à apropriação de crédito temporâneo, deve examinar todos os demais aspectos de fruição do direito de crédito das contribuições. Diante disso, proponho o colegiado a conversão de julgamento de diligência
para que a unidade, o local, reconheça a possibilidade de aproveitamento de crédito temporâneo e verifique a liquidez e certeza do crédito. Destaco, por fim, que fica prejudicada a análise das demais questões trazidas no recurso voluntário. Nesse sentido, é demais converter o julgamento de licença para que a unidade preparadora, à vista dos documentos apresentados, inclusive os complementares juntados em fase de manifestação de conformidade, analise a origem, a natureza, a validade e pertinência dos créditos extemporâneos apropriados, mesmo sem o DACOM e DCTF retificadoras para qualificados. Após a conclusão dos trabalhos, elabora um relatório circunstanciado e deu prazo de 30 dias para que a recorrência se manifeste sobre os mesmos, a fim de que os autos retornem à turma julgadora para novo julgamento. Aqui, daí, eu vou incluir, presidente, a diligência dos valores complementares da manifestação. Ok. Passo a palavra ao Vinícius. Deixa eu entender uma coisa. Isso aqui é um auto de infração. Por que isso aqui está sendo julgado os créditos? O que teve é um auto de infração de glosa, é isso? Isso. Esse auto de infração ele englobou aqueles 4 processos. Eu entendi que é recomposição. É recomposição, é isso? Eu entendi que a recomposição da escrita foi feita nesse auto de infração. Isso. Porque a recomposição, nesse caso, seria só uma consequência dos outros processos. A gente já está discutindo. A gente vê isso que a gente tem uma certa divergência, Vinícius, nisso. Que eu entendo que, eu entendo que na hora que você faz a recomposição da escrita, você vai estar olhando a existência ou não daqueles créditos também. Isso, que está sendo avaliado nos outros. O problema é que aí que eu acho que é uma coisa bem... Eu entendo o que você fala, é aquela questão que a gente sempre a gente sempre enfrenta de o que decorre de qual, se é a análise dos créditos ou auto de infração. Agora, nesse caso, o que está decorrendo é o auto de infração. As glosas foram feitas naqueles processos. Até que o slide da doutora aí me ajudaria nesse momento, porque, pelo que eu me lembro do slide, o que mostra lá é que você tem processos de crédito, e aí você tem 2 autos de infração para cada 4 processos de crédito, se não me falha a memória. Isso mesmo. Então, assim, o que houve primeiro foi a glosa dos créditos. Se a gente está discutindo essas glosas nos outros processos, não faz sentido discutir neste processo. Se a gente está discutindo se o direito ao crédito de encargo de depreciação e tal, do período X de 2008, é subsistente ou não no processo que a gente julgou antes. Não, mas neste processo. Ô Vinícius, olha só, esses 2 processos que nós julgamos antes, que foram convertidos de diligência, não englobam esse auto de infração. São outros 4 processos que aí sim englobam esse auto de infração. Acho que talvez a confusão seja isso. E os outros 4 processos são os que você está sobrestando? Isso. Exatamente, para esperar a decisão desse. Isso era uma segunda dúvida minha. Por que você está sobrestando os outros 4? Assim, você precisa saber dizer qual que foi certificado primeiro? Eu acredito que o auto de infração veio por consequência, né? Mas eu posso... o auto de infração. Se o auto de infração é consequência, você não pode sobrestar os outros, você tem que sobrestar o auto. É o que a gente fez no voto de manhã. Mas Olha só, Vinícius, eu só tenho, na verdade, assim, tudo bem, eu até acredito que você pode partir de um ponto, que é esse ponto que você está partindo. Mas, na minha visão, o que me leva a saber qual é o prejudicado e qual é o prejudicial é em qual dos autos estão fazendo a reconstituição da escrita. Porque, veja bem, o problema é que podem estar fazendo em todos.
Acho pouco provável. Mas o que eu acho é o seguinte, por exemplo, por mais que o auto de infração não como é que se fala? Geralmente deriva, e isso a gente já tem enraizado por causa dos pedidos de restituição. Na verdade, o pedido de restituição faz a gente pensar assim, mas eu vejo que nos pedidos de ressarcimento de visto que eu fiz, vai depender de onde está se fazendo. Eu te dou um exemplo que eu dei até para a própria Denise hoje de manhã, de um processo que a base de cálculo do PIS e COFINS estava sendo discutido tão somente no auto de infração. E os créditos que ele estava alegando ter nos pedidos de ressarcimento. Aí, perfeito. Nesse caso, mais ou menos. Se eles tivessem anexados um ao outro, estava perfeito. O problema é que eles estavam apensados. Certo. E aí? Como é que faz? Porque, na verdade, um precisa do outro e o outro precisa desse um. Porque assim, ó. Na verdade, tudo é um procedimento só. Sabe por que faz diferença para a gente? O problema é que na DRJ, eles não esperam a definitividade das decisões para fazer a decisão deles. Um procedimento um pouco diferente do nosso. A gente tem como uma premissa que, olha, a reconstituição da escrita está correta. E o que a reconstituição da escrita vai dizer? Ela vai dizer qual é a base de cálculo, qual é o tributo apurado e qual é o crédito que eu vou deduzir desse tributo apurado. A reconstituição da escrita vai te dizer isso. Ora, uma vez você tendo essa informação, você resolve os pedidos todos de ressarcimento e até também o próprio auto de infração. A questão é, aonde está isso? Eu já peguei isso, a reconstituição da escrita estando no pedido de ressarcimento, e aí você tem, olha só, aí o pedido de ressarcimento de PIS. Aí você tem a COFINS, e tem o auto de infração, e toda a reconstituição da escrita estava no pedido de ressarcimento do PIS. E daí vai. Cada lugar estava fazendo de uma maneira. Eu não sei como é que hoje faz, eu não tenho certeza. Eu não posso te afirmar. Por isso eu procuro saber do caso, e eu até estou botando aqui para a gente pensar, eu procuro sempre saber, não quem foi feito primeiro, porque normalmente a auto de infração vai ser feito, vai ser decorrente, né? Você vai fazer uma auto de infração, normalmente se faz depois. Mas a pergunta é, aonde eu estou apurando efetivamente a exatidão dos dados? Porque... Então, se o auto de infração é feito antes, geralmente o que acontece? Quando é feito antes é porque tinha outras questões, em geral, né? Por exemplo, com relação à base de cálculo, tanto com relação à receita ou até com relação a crédito. Agora, existem casos que são muito comuns de glosa só de crédito. E aí o que acontece? Vem o auto de infração exatamente para liquidar todas essas glosas que foram feitas em processos diversos de perder compra. Então, caiu lá o pedido de ressarcimento para uma equipe, a equipe vai analisar, viu que não tinha crédito nos meses tais e tais e tais, aí o que acontece? Como decorrência, lavra-se o auto de infração, reapurando apenas essa questão do que ficou sendo devido de tributo por falta de crédito, né? Porque foi reconhecido que não tinha créditos em meses tais e tais. Que foi o caso exatamente que a gente julgou de manhã da MAGE. Você tinha vários processos de ressarcimento e aí veio um auto como consequência, ou seja, o auto veio em decorrência da análise do crédito. Tem casos que realmente a glosa de crédito se dá em função do auto, aí é o contrário. Nesse caso aqui, eu estou em dúvida, é o seguinte, isso tudo decorreu de pedidos de ressarcimento e compensação, foi isso, Denise? Isso mesmo. Só uma informação, aproveitar a palavra, esse auto, que não sei se tem alguma coisa a ver, mas esse auto de infração, ele tá apenso num dos processos do PE.
Não sei se isso tem a ver com a discussão, né? Mas eu só queria deixar... Tá penso... Olha só, se ele está penso, normalmente os que estão a penso é porque eles são prejudicados pelo principal. Mas isso assim, me dá uma indicação que o PER... Isso me dá uma indicação que o Vinícius tem razão na colocação dele. Porque é uma indicação. Isso não quer dizer que está certo, não, porque eu vou te dizer que mais do que eu... Oi? Isso que você está falando aí, inclusive, Gilson, o que a gente julgou de manhã é exatamente o que você está falando aí. O processo do auto estava apenso a um dos processos de ressarcimento. Só esclarecer, esse auto de infração, ele tem todos os despachos decisórios dos pedidos de compensação e eles contemplam todos os documentos dos pedidos de compensação. Isso aí está no termo de verificação fiscal. Então ele é decorrente, sem dúvida. Se ele cita e se utiliza dos despachos decisórios, ele é, na verdade, uma consequência dos processos outros. Ou seja, ele é dependente dos outros. Ele não pode ser o processo que você julga e os outros esperam. Na verdade, ele é a decorrência dos outros. No caso, seria baixar em diligência os outros e sobrestar este. Me parece que é isso. Me parece que os outros é que estão fazendo a reconstituição da escrita e não esse. Os senhores até me desculpam, mas realmente eu fiquei com dúvida. Não tem problema, não se preocupe com isso. Vamos ajustar. Que na verdade é só... no fundo vai dar... Operacionalmente vai mudar um pouquinho, mas no fundo o que vai acontecer é a mesma coisa, só mudando quem vai estar sobreestado e quem é dependente, só isso. Porque isso depende, Denise, da lógica que o cara que fez isso aí, que o cara que analisou primeiro, colocou. A lógica que ele colocou que vai determinar isso aí. Às vezes acontece isso, que o cara lavra o auto e depois vai glosar, e às vezes ele glosa e lavra o auto depois, enfim. E como instrui também, como o Jus falou, de repente toda a instrução e a argumentação está num processo, e o outro só toma como conclusão, enfim. Eu só falo isso porque se a gente faz uma premissa e cegamente segue, a gente pode incorrer em erro, entendeu? Então, na verdade, cada caso é um caso para saber o que vai estar sobreestado ou não. Na época de restituição e compensação era mais fácil. Na época agora de ressarcimento de PIS e COFINS acumulativo já fica... eu não... Há muitos anos longe da Receita, não tenho mais contato com o manual de fiscalização. Eu não sei o que o manual manda fazer. Bom, mas o fato é o seguinte, vamos me parece aqui, Vinícius, que você tem razão. Me parece que realmente estão apurando nos processos e pelos aqueles créditos glosados nasceu o auto de infração. Até que não tem receita no auto. Não tem assim, inclusão de receitas. Não tem isso. Não está se discutindo receitas. Está se discutindo créditos que foram glosados. Não é isso, doutor? É isso mesmo, presidente. Pelo que eu li no termo de verificação, não se discute receita. Bom, então, se assim for, vamos ter que mudar aqueles processos. Naqueles processos, esse ficaria sobreestado. Agora, esse ficaria sobreestado esperando quais processos? Estariam esperando os processos... Peraí, então, deixa eu pegar aqui. Aqueles que a gente sobreestou? Isso. Então tá, deixa eu voltar neles. Tá. E seria o item... 30. 30? Peraí, deixa eu pegar minha planilha que é mais fácil. Então, o item 30, 31, 32, 33, 34? Na verdade, todos vão... Não.
O motivo, o auto de infração vai ser sobrestado, aguardando a decisão definitiva dos itens 30, 31, 33 e 34. Tá, 30, 31, deixa eu copiar esses números aqui. 119. Tá, só um minutinho. Eu copiei já 2. Então, 30, 31, 33 e 34. Ou 32 não. Não, o 32 e o 24 a gente converteu em diligência, Tá certo. que vai ser o mesmo, a consequência desses 4. Então, esse aqui vai estar sobrestado para esperar até a decisão final. E aí, na origem, até a decisão final dos processos. Final de 2011, 30, final de 2011, 84, final de 2011, 73 e final de 2011, 29. Perfeito, isso mesmo. Aí aqui. Agora, vamos lá nesses aí. Esse é o 119. Agora eu vou voltar lá no 30, 31. Então, o 32. Todos vão ser convertidos em diligência, então, né? Eu só não sei qual ficou a decisão da turma de aceitar os créditos temporâneos, né? Que aí eu vou incluir... Os créditos extemporâneos, bom, cada um dá a sua... Vamos lá, doutor Vinícius. A gente aceita, né? Isso aqui tá... Desde que fique provado que não foi utilizado em outro período, não é isso? Geralmente a gente baixa em diligência para isso. Não é assim, Walker? Não? Você não? Não, crédito temporâneo, eu não dou crédito temporâneo, só dou se tiver comprovado, se for feita a retificação desse CTF da COM anterior, ou se for comprovado por outros meios que não foi utilizado. Sim, Dois requisitos. Do DACOM eu divirjo, e o da comprovação eu coloquei no termo de diligência, que verifique se não houve depreciação ou aproveitamento de créditos anteriores. Então, mas eu ia chamar a atenção para outra coisa. Eu não estou vendo crédito extemporâneo na motivação aqui. A questão aqui é uma questão de legislação, vedação legislativa. Isso mesmo, é uma tese em si, né? Não é crédito extemporâneo. É diferente. Crédito extemporâneo é uma coisa, vedação e legislação é outra. Eu não vi essa motivação. Inclusive, no seu voto, você fala que a DRJ nem falou de crédito extemporâneo. Não, ela nem manifestou, na verdade. Aqui é uma vedação. A DRJ, porque eu estava achando aqui é uma vedação que o despacho decisório ele fala que a atividade industrial da recorrente não se enquadra naqueles itens lá que ela utiliza para fazer o produto. Então, aquilo ali não é o bem utilizado na produção. Aquilo ali é um bem fora da atividade dela. Por isso que ela não deu. Essa nomenclatura que você está usando de crédito temporâneo, precisa tomar cuidado, porque aí vai remeter a retificação de DACOM, de DCTF ou outros meios de retificação, outros meios de demonstração. Aqui, pelo que eu vi da DRJ, da fiscalização, ela indeferiu porque ela entendeu que não havia previsão legal e que a atividade, que os bens ali não estavam ligados ao setor produtivo. Ela produz produto YX e aquele material lá que ela está ativando não é utilizado na fase produtiva. É isso. Corrija se eu estiver errado. Eu entendi de forma diferente, Walker. Eu posso até ler, porque assim,
A questão foi assim. Então me mostra onde que está essa questão do crédito extemporâneo, que ele se apropriou de crédito extemporâneo. E que a DRJ afastou porque não houve retificação ou demonstração. Eu não encontrei, eu vou até olhar nos outros processos agora. A questão foi a seguinte: o contribuinte ele se apropriou do crédito do valor integral do bem, não da forma como depreciação. A autoridade fiscal entendeu que, da forma do valor do bem, somente pela lei 11.529 de 2007, que daria a concessão do crédito sobre o valor do bem, mas somente para os itens elencados na lei ali. E aí eu entendi o seguinte: eu tiro créditos temporâneos, eu posso tirar, foi um termo até que... O que eu falei é o seguinte: o parágrafo 14, dado pela lei... Deixa eu pegar... Pela lei 10.865, ele declarou o direito do contribuinte a apurar a 1,48 avos por mês do crédito que compõe o ativo imobilizado com base no valor da aquisição. E foi o que a empresa fez. Tá, mas onde está o crédito temporâneo? Não, tudo bem, eu quis dizer crédito temporâneo porque o contribuinte, ele adquiriu, vamos supor, ele adquiriu um caminhão em 2005, mas ele só veio aproveitar agora, em 2007, nessa declaração de compensação. E o que ele está fazendo? Tudo bem, até poderia ter um crédito temporâneo aí. Agora, o fato é que a DRJ não motivou por utilização extemporânea. A fiscalização. A motivação dela foi estritamente legal. Que havia vedação e que os produtos utilizados não foram utilizados para a produção da mercadoria feita pela recorrente. E ele ainda fala o seguinte, ele usa o parágrafo 3º falando que só poderia ser concedida a aquisição efetuada a partir do dia 23/10/2007. É porque ele está levando em consideração uma outra lei posterior. O que eu estou tratando aqui é uma lei anterior, que é essa 10.865, de 30 de abril de 2004, que lançou o parágrafo 14 na Lei 10.833, dizendo que, opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o inciso 3º do parágrafo 1º do artigo relativo à aquisição de máquinas e equipamentos destinados ao ativo imobilizado no prazo de 4 anos, mediante aplicação a cada mês das alíquotas referidas no caput do artigo 2º desta lei, sobre o valor correspondente a 1,48 avos do valor de aquisição do bem, de acordo com o regulamento da Secretaria da Receita Federal. Foi com base nessa legislação que a contribuinte fez a apuração dos créditos aqui do Estado. Eu entendi a designação que você utiliza aí. Extemporâneo porque poderia ser aproveitado anteriormente ao período em que ele realmente, efetivamente, quis se aproveitar. Isso. Não é aquele crédito extemporâneo que a gente está jogando. E a negativa da DRJ se afasta porque entende que é aplicável uma lei anterior aí, que era a que regia os... Desculpe, senhores, só uma perguntinha. Essa questão do ativo está no 119 só, não é isso? Não, essa questão do ativo está nos 4 processos de IPR. Esse que engloba o auto de infração. Ah, tá. Então é importante. Não. Oi? Os outros 2 primeiros que votamos... Não, tudo bem. Então, citando os 4 é importante para saber se vai constar ou não na... Isso. Tá, então não está no 119. 119 não tem mais nada a ver, já vai estar sobrestado. Aí a gente só precisa saber se na diligência vai ser isso ou não. Isso. Ah, sim, mas tudo bem. Eu acho que isso tem que estar na diligência, até porque existe aí um confronto ou
vamos dizer assim, o embate de versões ou de interpretações, né? Enquanto a Denise se volta para aplicar a lei anterior, que era a que regiu os fatos da época, é isso, Denise? Por isso você aplica ela? Isso, é isso mesmo, e essa lei não foi revogada, na verdade. Ela tá Então, assim, a gente não vai julgar isso agora, se a gente vai aplicar Não. uma lei ou outra. Então, seria prudente a gente realmente pedir para a fiscalização, de repente, apurar também com base nessa Não, lei eu só- aí, Denise. A minha sugestão só é que você não dê uma decisão Não. como está nesse acordo, porque aí parece que a gente já decidiu, aí volta. Aí a maioria do colegiado fez diferente, vai ficar uma samba de coisa doida. A gente primeiro falou que pode e depois falou que não pode, porque eu não tenho que ficar justificando a origem, a minha diligência. Eu quero a diligência porque eu entendo que pode. Não, eu quero saber exatamente isso, legal. Se for voltar para a diligência nesse ponto aqui, eu vou voltar para as conclusões, porque isso aqui vai totalmente contrário ao que eu julgo. Inclusive tem Então você conselheiro volta aqui pelas que conclusões, sem problemas. mas tem conselheiro que vai ter que voltar para as conclusões, porque a Denise ela deixa claro, ó. Nesse sentido, é necessário converter o julgamento de diligência para que a unidade preparadora, à vista dos documentos apresentados, inclusive os complementares juntados à manifestação, analise a origem, natureza, validade e pertinência dos créditos extemporâneos apropriados, mesmo sem as DACOM, DCTF retificadoras para quantificadas. Ela está afastando a necessidade de retificar a DACOM e DCTF para admitir crédito extemporâneo. Eu não concordo com esse termo. Posso complementar o Walker? Walker está avisando que eu voto assim diferente de você, apoiado em 3 acordos da Câmara Superior. Não, o seu voto também, você não admite a apropriação de crédito temporâneo se não houver a retificação ou outro meio demonstrativo. Tem voto seu. Então tá bom. Acabei de ver um voto meu pronto. Qual que é? Olha, o número não tem agora, eu tenho um texto. Tem um texto pronto no meu fusário. Consultei agora. Bom, mas tudo bem, vamos votar, porque essa questão aí a gente vota, não tem problema. Vai converter o processo de diligência. E vamos perder mais tempo. Depois vai voltar para julgar. Sim, aí a gente vai julgar de acordo com... É porque quando voltar vai mudar totalmente a história do contexto aqui, mas tudo bem. Vamos votar. Vai mudar a história eu do acho quê? Porque a fiscalização vai verificar se esse crédito aí foi utilizado extemporaneamente ou não. Aí vai mudar totalmente a minha rejeição aqui, porque vai ter uma diligência, o fiscal vai falar que aqueles créditos não foram aproveitados anteriormente, que pode ser aproveitado agora. Aí é a demonstração de que não foram. Muda totalmente o andamento processual. Mas tudo bem, eu vou votar pelas conclusões. Mas eu nem vou votar, vou esperar o Vinícius votar. Mas a gente não sabe também se ele retificou, né? Então, talvez a diligência pudesse esclarecer isso também, com relação a esses créditos aí. Não Verdade. só, A gente não tem essa não informação. só a escrituração, e a escrituração, apurar se está escriturado e tal, e se foi retificado, porque isso é importante para alguns definirem depois o que vai votar. Ô Vinícius, mas o meu problema é que isso não foi motivação, cara. Está nos autos. Ah, entendi. A fiscalização Mas a não foi motivação- esse motivo. Mas se foi a motivação foi a lei, aí você vai ter que também enfrentar essa questão da aplicação ou não do que a Denise invoca aí como lei. Ah, não, a aplicação. Peraí, vamos lá. A aplicação da lei, retroativa ou não, é outro assunto. Isso só vai poder ser aplicado depois que voltar a diligência. Não, a aplicação da lei é outro assunto. Desculpa, mas a aplicação da lei, para mim, não tem nada a ver com crédito temporâneo aí. A aplicação da lei, você vai aplicar retroativo ou não. Crédito temporâneo é outra coisa. Bom, mas, minha opinião. É porque a palavra usada que eu não achei, talvez não tenha sido tão apropriado. Porque
Bem, se não é um caso de... Se a fundamentação, como o Ben Walker falou, não é de crédito extemporâneo... Não é. Eu tenho certeza porque eu estou vendo aqui o tempo. Basta apurar o reflexo como se aplicando a lei, que ela está invocando aí. Se a Denise entende que anterior a 2007 a lei concedia lá o direito de se apropriar de crédito de ativo imobilizado, ok, ela vai aplicar a lei retroativa. Ela fala, não, a lei se aplica a esses casos, é direito do contribuinte apurar crédito do ativo imobilizado. Perfeito. Não está se discutindo aqui, eu posso utilizar crédito de 2004 de forma temporária? Não está se discutindo isso. Não está. Não está mesmo. Oi. Olha só, se tu conseguir abrir o voto aí do auto de infração, ali onde eu falo, data vênia, o aproveitamento pretendido não é imediato nem integral mais a razão de 1,48 ao mês. A partir desse parágrafo para baixo, eu tiro o crédito extemporâneo, eu só entendo que a empresa, com base no parágrafo 14, ela tem o direito. Não, até aí tudo bem, eu não estou discordando disso. Não tem problema. Eu estou discordando do crédito temporâneo, porque eu tenho voto de crédito temporâneo que eu não dou. Se não tiver justificação ou demonstração. Porque eu entendo que o presidente também não dá, né, presidente? Não, eu faço como você. O Walker, eu entendo perfeitamente, eu também acho que nem deveria discutir isso agora. Então, a partir data vênia, até aquele parágrafo ali, fica. Depois eu faço só os valores complementares do restante, que nem a outra da diligência. Até para manter a coerência com o fundamento do auto, né? Isso. É a única coisa que precisa votar se o parágrafo 14 é aplicável nesse caso, a única coisa. Se o parágrafo 14... Não, a gente não tem que aplicar isso. Veja, a gente vai votar isso como votar. Mas é porque o fisco, ele afastou o direito do contribuinte. Ele disse que você pede na diligência para aplicar. Sim, é isso que eu estou falando. É isso que eu estou... Só que os conselheiros, eles têm que entender que se aplica o parágrafo 14 nesse caso, porque assim como eu vou colocar da jurisprudência do STJ, bem como a nota 6 da própria Secretaria da Receita Federal sobre os insumos, eu sou obrigada a colocar esse parágrafo 14 também no ativo. Eu não sei se os senhores estão entendendo. Para entender... Eu disse, eu acho que você pode deixar isso aí, mas assim, a gente não está votando se isso se aplica ou não definitivamente agora. Não, isso aí como é só para ele levar em consideração. Isso. Inclusive nos termos da diligência, você pede para que leve em consideração, para que depois, quando volte, a gente tenha isso aí, e aí vai votar a matéria em si. Isso mesmo. Mas não como crédito temporâneo. Isso deixa claro, né? Deixei bem claro. Tá. Então vamos lá, doutor Vinícius. Com a relatora. Tá, doutor Walker. Depois de causar um alvoroço aqui com a relatora. Não, Walker, obrigada. Eu agradeço. Com a relatora. Com a relatora, presidente. Voto com a relatora, nesse caso, estamos cometendo em diligência para ver todos aqueles pontos, ou seja, na verdade a gente está vendo todos os documentos, veracidade e autenticidade de todos os documentos, acostados aos autos, na manifestação de inconformidade. E também apurar o valor da depreciação, não é isso? Do ativo imobilizado solicitado, porque na verdade, eu acho até, assim, na minha visão, essa questão de apurar o valor do valor da depreciação, isso poderia fazer em liquidação. Aqui a gente poderia estar jogando em tese, e não precisava nem constar isso, inclusive na diligência, porque a gente vai estar falando, olha, aplica ou não aplica o artigo 14? Retroage ou não retroage? Olha, se aplica o 14 e não retroage ou retroage, olha, na liquidação ele vai fazer os cálculos da depreciação. A gente não precisa saber de número aqui. A gente, na verdade, vai decidir a matéria.
Os números para a matéria, tanto faz. Só não tanto faz se ele falar que é zero. Mas assim, O que de repente precise, nesse caso da depreciação, é avaliar os documentos, né, e a escrituração e tudo mais, Isso, saber aí se sim. isso está... Porque, pô, Então, não tem prova de nada. Porque aí você fala assim, não, realmente eu vou retroagir. Porém, não tem prova nenhuma que ele tenha essa depreciação, que ele fez a contabilização certa, Se ele não fez, mesmo tendo direito, ele não vai ganhar. Então é importante avaliar a prova que ele apostou. Não é determinar a nova prova. mas ele tem que levar em consideração o parágrafo 14. Ele não tem que levar em consideração em nada. Ele tem que fazer só a análise dos documentos que foram apostados, o Denise. Porque quem vai falar se vai usar o 14 ou não somos nós. Para que ele tem que falar isso? Ele não tem que falar isso. Mas no Ele final... não apostou documentos? Mas ele vai dizer que não é o direito, porque o parágrafo 14 não se aplica a esse caso. Aí Não, mas você não vai perguntar isso. Se você perguntar, Você não vai perguntar isso. O que você vai perguntar? O que são os documentos relativos à depreciação? Legal. Então você vai ver se aqueles documentos estão contabilizados, se eles estão, de uma certa forma, eu não gostava de usar essa palavra, mas eu prefiro usar, autenticar o documento para saber se eles são verdadeiros. E uma vez que a gente tem essas provas, nós vamos falar sobre isso. Eles só vão verificar a existência. E outra coisa, se não foi aproveitado, se não foi aproveitado em outro, essa nota fiscal disso aí, não foi aproveitado já, tem que ver se houve algum tipo de aproveitamento da depreciação, né? Sim. Mas eu acredito que não. Isso. Eu acredito que não, pelo termo de verificação fiscal, eu acredito que não. Mas, entendeu, Denise? Entendi. Doutora, a senhora entendeu o que vai ser pedido na exigência? Sim, perfeitamente. Tá bom. Então, quanto a os processos do 24 ao 35, mais o 119, a senhora ficou com alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida. Ok. Então, senhores, com isso julgamos esses processos e aí agora eu acho que é legal a gente dar um intervalo, né? Primeiro, quero agradecer a presença da senhora, se cuide, eu não sei exatamente de que cidade que a senhora é, mas não deve estar bem, porque nenhuma está. Não, muito obrigada. Eu sou de São Paulo, mas estou no interior. Entendi. Bom, de qualquer maneira, cuide-se, porque o negócio está bravo. Então, inclusive, estamos sem um dos conselheiros por causa da Covid. Fabiana? Sim, presidente. Pode interromper a gravação, por favor?